Olá, estudantes do nono ano, sejam bem-vindos a esse segundo vídeo da correção da AAP, que é esse que está na tela para vocês aí, ó. A AAP é a avaliação da aprendizagem em processo. Se refere ao primeiro bimestre, né, desse ano. Então a gente tem aqui neste vídeo mais 3 questões que tiveram aí um índice de aproveitamento baixo, para a gente tentar entender como que foi mobilizada a habilidade dentro da questão, como é que se soluciona e tentar ajudar os estudantes que tiveram dificuldades com a resolução dessa questão, ok? E a capa da prova, tá aí, eu coloco sempre para vocês entenderem a que prova se refere. Obviamente que as provas têm modelos diferentes, né? Então por isso eu cortei ali a parte do modelo, até para o estudante não se confundir. Professor, a questão que você está passando não faz muito sentido, não é a que eu respondi. Então, eu quero que você se atenha à habilidade, né? Àquilo que se pede na questão, porque aí vai ser exatamente igual ao que foi pedido numa outra questão de um modelo de prova, tá? O assunto, né? O conteúdo que se pede, a habilidade mobilizada, ok? Muita atenção a isso. Para começar, nós temos um texto, né, que é o texto 1, é uma música da Isa, que aí foi colocada na prova, para a gente poder avaliar aí algum conteúdo específico que foi pedido na questão. Então a música é Meu Talismã. Quando a intimidade chega, ir embora é uma opção, permanecer também. Aliás, não há destino, só existe eu e você. O resto é poesia para o nosso amor, para a nossa dor, para nós, meu talismã. Ei, você ainda não percebeu? Depois do que aconteceu, só sobrou nós dois. Agora é só você e eu. Só viajar, nem pego o passaporte e ir. Se me leva para qualquer lugar, sem hora para voltar. Nosso amor ninguém supera. E se eu contar, dá uma novela. O que é nosso é luz, e se cortarem a luz, a gente vai jantar à luz de velas. Você é a coisa mais perfeita, feita nesse mundo. É complicado e perfeitinho, tipo Raimundos. É isso aí. Então, a letra da música da Isa, né, que foi adaptada aí alguns trechos, para a gente poder trabalhar a questão. Então, olha, além de pensar na música, quando a gente fala de poesia, a gente tem que pensar no quê? Que a poesia, ela é um tipo de texto baseado geralmente na estrutura do poema, normalmente, né? Então, poema e poesia tem diferença. O poema é essa estrutura do texto em versos, né? Separado em estrofes, que tem rima, né? E tem aí, a gente chama, né? Aquele que está narrando na poesia ou no poema, a gente chama de eu lírico. Então, você nunca fala o narrador do poema, né? A gente fala o eu lírico, aquele que está falando. Por quê? Porque existe um lirismo aí, ele sempre está falando de amor, de sentimento, de alguma mazela que aconteceu a ele, uma reclamação, mas sempre voltado para essa questão do lirismo, da musicalidade. Beleza? Então, sempre as características do poema serão essas, tá? E aí, o que se pede nessa questão? Vamos ver. A questão 1, ela está baseada na habilidade EF67-LP38, que é analisar em diferentes textos os efeitos de sentidos decorrentes do uso de figura de linguagem. Então, vamos entender. Analisar nos textos sentidos que são referentes ao uso de figura de linguagem. A gente vai lembrar o que é figura de linguagem e vai entender que a figura de linguagem é aquele fenômeno, né, que acontece na linguística, que vai trabalhar os efeitos conotativos que a gente aplica à língua, né? Então, quando você fala alguma coisa e o sentido daquilo que você está falando não é aquele sentido do dicionário, não é aquele sentido estrito à etimologia da palavra, mas é um sentido que está mais adequado ao contexto, está mais adequado a uma situação maior, uma situação de convivência, então a gente fala que a gente está no sentido conotativo. Então você vai procurar no dicionário, você vai achar primeiro o sentido denotativo, alguns já têm o sentido conotativo. Um exemplo, a gente fala, por exemplo, que está, já falou 1 milhão de vezes, né? Quando a gente quer ter repetido muito, eu já falei isso 1 milhão de vezes, na verdade isso é um exagero, então a gente está usando aí um sentido conotativo para a palavra, né? Porque exatamente a pessoa não falou 1 milhão de vezes, mas é um efeito que ela quer causar na linguagem, que é a hipérbole. Então, o efeito de sentido também que a gente trata com a ironia, quando a gente quer dizer algo
mas a gente usa o contrário daquilo ou alguma coisa que seja um pouco diferente e as pessoas entendem que a gente está sendo irônico pelo tom de voz, pelo gestual, né? Pela situação também. Então, metáfora, ironia, todas essas figuras de linguagem que a gente traz para quê? Para enriquecer o nosso vocabulário, para enriquecer a nossa fala, né? Então, as figuras de linguagem estão ligadas a isso. E a habilidade, ela pede que a gente consiga perceber os efeitos das figuras de linguagem. Na poesia e no poema, é muito comum o uso de figuras de linguagem, porque por causa do lirismo. Então, não se trata de algo muito exato, algo muito factual. É algo que tem a ver com a interpretação, com o sentimento do eu lírico, certo? Muito bem. A pergunta diz o seguinte: nesse texto, nos versos "Para nós, meu talismã", na primeira estrofe, a figura de linguagem foi usada para, aí está lá, A, demonstrar que o amor do eu lírico é insuperável, B, exagerar sobre os atributos físicos da pessoa amada, C, fazer uma comparação entre a poesia e um objeto, e D, indicar que o eu lírico se sente sortudo por ter um amor. Então, existem várias interpretações aí, não é tão fácil entender, mas quando ele está falando "para nós, meu talismã", aí lembrar que talismã é um objeto, né? Normalmente a gente dá o nome de talismã a um objeto que traz sorte, né? Um objeto que a gente carrega conosco para poder trazer um pouquinho de sorte, para nos proteger e etc. Digamos que ao usar esse termo para falar da pessoa amada, como o termo talismã está ligado à sorte, então fica mais fácil para o estudante entender que a alternativa correta seria essa daqui, ó. Vamos ver, põe na tela. Seria a D, exatamente por causa disso, porque indica que o lírico se sente sortudo por ter um amor. Então, o amor é um talismã, traz sorte, tá? Aí o estudante pode deixar na tela, o estudante pode perguntar, mas e se ele quer dizer, por exemplo, que exagerar sobre os atributos físicos da pessoa amada? Eu acho que aí recairia mais se fosse um outro exemplo, né? Mostrando esse amor exagerado. Nesse caso, o talismã ele não está dando um exagero, ele está mesmo ligando o amor da pessoa, né? A pessoa que ele ama, à questão da sorte, tá? Então, a alternativa correta nesse caso seria a alternativa D. E para lembrar os estudantes que quando a gente fala talismã, nesse caso aí que a Isa fala talismã, se referindo ao amor, o eu lírico, né, fala talismã se referindo ao amor, ele está fazendo uma metáfora, né? A metáfora é quando você dá um nome a um objeto, ou chama um objeto ou uma pessoa de algo que ela não é, mas você está querendo criar um exemplo, né? É como se fosse uma comparação, só que é uma comparação indireta. Então você não fala assim, você é como um talismã para mim, você fala, você é um talismã. Essa afirmação, ela é uma comparação, só que ela é mais indireta, né? Então a gente chama de metáfora, ok? Muito bem. Texto para a questão 2, vamos lá. História do avião. Desde os tempos mais remotos, o homem sempre desejou a façanha de poder voar. Diversos estudiosos pensaram de forma exaustiva em formas de alcançar esta grande realização. Leonardo da Vinci, por exemplo, desenvolveu o protótipo de um avião no século XV. Em 1883, John J. Montgomery desenvolveu um planador, porém a invenção era capaz de voar apenas de cima para baixo e somente por meio da força do vento. O avião, propriamente dito, surgiu no início dos anos 90 e aí que entra a maior polêmica dessa história. Quem inventou o avião? Os irmãos americanos Wilbur e Orville Wright ou o brasileiro Santos Dumont? Pode ser novidade para você, mas na maior parte do mundo, os créditos de pais da aviação são de Wilbur e Orville Wright, e não de Dumont. Em 1903, eles conseguiram voar em um avião. Porém, aí está o detalhe da polêmica. Voaram com o auxílio de uma catapulta, uma espécie de instrumento para se obter impulso. Além disso, não houve testemunhas creditáveis. 4 salva-vidas e um garoto, posteriormente, em 1908, Santos Dumont voou com 14 bis por cima de Paris, sem o auxílio de nenhum instrumento, fato que foi oficializado e testemunhado por todos os moradores da capital francesa e a imprensa local. Aí tem um vocabulário para ajudar com algumas palavras, uma palavra exaustiva, que significa muito trabalho, protótipo, algo feito pela primeira vez, um produto em fase de testes, e creditáveis, pessoas em quem se pode acreditar,
ok? No caso aí do texto, acreditáveis pessoas em quem se pode acreditar. A questão, ela está baseada na habilidade F05LP07, que significa identificar em textos o uso de conjunções e a relação que estabelece entre partes do texto. Adição, oposição, tempo, causa, condição, finalidade. Então, lembrando aí a retomada das conjunções, né? Conjunção, ela traz um sentido novo, além de ligar orações e períodos, né? Ela traz sentido que pode ser desses sentidos que a gente falou, de adicionar uma ideia, de fazer oposição, de trazer uma condição, uma explicação, né? Falar de tempo, né? Falar de etc., proporcionalidade, muitos sentidos as conjunções trazem. O que se pede nessa questão? Vamos ver. No trecho, porém, a invenção era capaz de voar apenas de cima para baixo, no segundo parágrafo, a palavra destacada estabelece uma relação de. Só para lembrar, aí não está destacada a palavra, mas a palavra destacada é a palavra porém, tá? Então, a porém é a palavra destacada. Ela estabelece uma relação de quê? De adição, de conclusão, de explicação ou de oposição. São as 4 alternativas. Aí a gente já conhece, né? Os estudantes até já decoraram aquela sequência de conjunções. Mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, não obstante, são conjunções que trazem ideia de oposição, tá? Que a ideia que ela introduz é oposta ao que foi dito antes. Então, nesse caso, como eu estava falando do avião inventado lá por Leonardo da Vinci, né? Logo depois por outros inventores, ele tinha a capacidade de voar apenas de cima para baixo, né? Então, falou do avião, mas trouxe uma ideia que era oposta à ideia do avião que a gente conhece hoje, porque o avião de hoje, ele sai do chão, né? Então, trouxe uma ideia oposta para a invenção do avião. Então, temos aí a alternativa correta, que é o quê? A de oposição, tá certo? Essa ficou mais fácil, né? Quando é para identificar a conjunção, fica mais fácil. O porém, ele significa, tem o mesmo sentido de mas, de no entanto, entretanto, sempre de oposição, tá certo? Texto para a questão 3, para a gente terminar. Uma resenha de Sing, quem canta seus males espanta. Que tal pegar um reality musical, protagonizá-lo por animais e transformá-lo em um filme? O resultado não poderia ser melhor. Dirigido e roteirizado por Garth Jennings, Sing, quem canta seus males espanta, é uma animação divertida e fofa que, além de fazer o público dançar na cadeira do cinema, ao som de músicas clássicas e pops, traz mensagens de superação, força, família e sucesso. A animação parece que é voltada somente para o público infantil, mas não se deixe enganar, pois os adultos também poderão assistir e se divertir muito mais do que a meninada. O roteiro é equilibrado e acerta tanto na apresentação dos personagens quanto na representação de um reality musical, que estamos acostumados a assistir na televisão. Inúmeros candidatos, diversos sonhos e uma fila interminável, testes de audição, treinamento e a expectativa para assistir um show fabuloso. Vimos uma resenha, né? Um trecho de uma resenha, talvez, e a resenha é um texto opinativo, é um texto argumentativo, né? Que é o quê? Alguém assiste, lê, aprecia alguma obra de arte e cria um texto para caracterizá-lo, para comentar, e aí a ideia pode ser de trazer para o público a possibilidade de assistir, né? De oferecer isso para o público, ou de ser uma contraindicação, né? Uma indicação ou uma contraindicação, depende de que ponto parte esse texto. Nesse caso, é uma indicação. E aí a habilidade que está sendo mobilizada é essa, EF89LP23A, que é analisar em textos argumentativos, reivindicatórios e propositivos os movimentos argumentativos utilizados, que é a sustentação, a refutação e a negociação. Vamos ver o que esse argumento trabalha. No último parágrafo desse texto, o tipo de argumento utilizado pela autora é citação de especialista? Não, não vimos a fala de nenhum especialista. Comparação? Pode até ser um pouco, dá para confundir. Exemplificação? Sim, é de exemplificação, porque ele cria um exemplo dos reality musicals que a gente já assiste, quando ele fala de fila, pessoas empolgadas querendo uma oportunidade. Fato histórico também não seria, porque não está citando nenhum fato histórico.
Então, nesse caso, o argumento está baseado na exemplificação, quando a autora cita aqui, ó, o roteiro é equilibrado e acerta tanto na apresentação dos personagens, com inúmeros candidatos, diversos sonhos e uma fila interminável, teste de audição, treinamento. Então ela faz uma exemplificação mostrando como é que funciona um reality musical que a gente já está acostumado a assistir. Então, nesse caso, a alternativa correta é a C. É isso aí, gente. Eu espero que essa minha explicação breve tenha auxiliado vocês a entender melhor a mobilização das habilidades nessas questões e ajude vocês nas próximas provas. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.